fatores humanos à pornografia. Uma determinada pessoa simplesmente me disse o seguinte, ela disse, olha, Moisés, a pornografia é um vício, isso, palavras dela, né, tão ruim como a droga. Você tem muita dificuldade de sair. E realmente o relato que ela fez foi um relato que quase que eu escrevo um livro, porque foi um negócio fantástico, né? Um negócio assim absurdamente surreal. A nossa mente, ela vai para o lado que a gente encaminhar, né? Então, se você gosta de arte e começa a pintar e se desenvolver na arte, a tua mente fica voltada para isso, ela se organiza para isso. Cada vez mais você vai sentir prazer na arte, né? Se você gosta de música, de boa música, você começa a se dedicar a isso, a tua mente também, ela se volta para esse tipo de atividade e aí você passa a ter um prazer, né? A droga produz um prazer com muito menos esforço e a pornografia também. Por que eu estou colocando esses itens, né? Eu coloquei a arte, que seria, por exemplo, a pintura, ou qualquer tipo de arte, coloquei a música, né? E estou colocando pelo simples fato de que algumas coisas são mais fáceis de fazer, não demandam nenhum tipo de preparo, né? Para você ver uma coisa pornográfica, você não precisa de preparo nenhum. A pessoa não precisa nem saber ler, né? Se ela comprar os vídeos pornográficos ou entrar na internet, tem milhões de coisas que ela só precisa assistir. Você não tem que ter um preparo interno para fazer isso. Você só tem que olhar e acabou, né? Agora, como isso causa dependência, é igual a droga, né? Aliás, muita gente que gosta de pornografia usa droga. Não vai fazer bem para a nossa constituição. Eu vejo que é assim, nós temos que pensar na nossa vida como uma continuidade, né? Então, desde do início, lá dos 0 anos de idade, até onde você conseguir chegar, né? Mas de a gente ter a noção que esse percurso tem que ser feito com o maior cuidado de nós mesmos, né? E esse cuidado demanda um esforço, demanda conhecimento, demanda a busca constante de coisas felizes, boas, organizadas. Você tem que colocar na sua mente coisas boas. Você só tira dela o que você coloca. Se você só colocar o chapéu, você só vai tirar o chapéu da sua cabeça. Não é verdade? Então, a pornografia ela é um espaço muito sério, porque envolve um poder de mídia muito grande, né? Envolve muito dinheiro. E aí você não consegue dar conta de um oferecimento, de uma oferta tão barata que te traz algum retorno, algum ganho secundário, né? Que é o prazer e a satisfação da tua parte física. Né? E essa pessoa me relatando que ela começou a assistir filmes pornográficos, né? E ela disse, Moisés, quando eu comecei, eu tinha o controle, né? Eu conseguia assistir um, aí depois, na outra semana, ou daí a 15 dias eu assistia outro. Depois a coisa começou a ficar muito frequente, ou seja, chegou um ponto que ela assistia, não uma vez por dia, mas ela passava quase que 2, 3 horas assistindo filme pornô. Aí você vai falar, puxa, ela sentava ali e ficava assistindo. Ela falou, não era isso não. Ela assistia o filme pornô e se masturbava. Aí acabou. Mas ela chegava a se masturbar por dia. Veja como é que a pessoa fica compulsiva, né? Ela fica numa situação... Ela chegou a se masturbar entre 19 e 20 vezes por dia, ao ponto de ficar bastante desvitalizado. Parece loucura isso que eu estou falando, mas eu estou contando exatamente porque essa pessoa me contou e também me disse uma coisa que
É óbvio que não dá para a gente ficar falando quem foi e quem não foi, isso aí não está fora de cogitação. Mas ela disse, olha, se um dia, eventualmente, você puder relatar isso, seria muito bom para que as pessoas tivessem como exemplo, né, e não ficassem pensando que isso é uma coisa feliz. Nesse momento em que ela estava assim, ela estava totalmente aprisionada. E aí a coisa foi ficando séria. Ficou séria porque ela dava mais atenção à pornografia do que ao próprio relacionamento afetivo que ela tinha. O relacionamento afetivo dessa pessoa já era, né? Não tinha a fantasia, não tinha os desejos, não tinha todas aquelas coisas que podem acontecer numa exposição pornográfica, né? E tem pessoas se deleitando e falando coisas maravilhosas, né? E, quer dizer, é um negócio de demonstrar liberdade, né? Tudo que você pode fazer com o sexo, né? Essa é a parte que a pornografia vai te pegar. E ele contando isso. E o casamento dele quase acabou. Porque não tinha mais graça. Ele disse que, eu já estou falando até, né, era uma pessoa do sexo masculino, falou que ele não conseguia mais nem olhar para a esposa. E ele era jovem. E ela também era jovem. Eles eram jovens, não tinham filhos, né? Mas quando ele percebeu que ele estava numa ratoeira, que já estava prejudicando o trabalho dele, estava prejudicando as relações com as pessoas, ele quando olhava para uma pessoa, ele não via mais a pessoa, ele só via a genitalidade da pessoa, né? Ele falou, aí eu percebi que eu estava numa situação muito complicada. Ele foi passando nesse percurso todo para um trabalho efetivo de querer ficar mais bonito, para poder ficar mais desejado e ficar e também poder seduzir as pessoas, né? Ter mais pessoas com ele. Não para ter a sexualidade, né? A relação com outra pessoa, não a relação física não. Porque essa relação ele só tinha com ele mesmo, ele e todos os filmes pornográficos que ele assistia. E ele tinha um catálogo, né, que ele seguia, que ele baixava na internet, né, que tinha os preferidos. E ele assistia o mesmo filme, ele chegou a assistir 150, 200 vezes o mesmo filme, com as mesmas mulheres. Ele disse, quase que eu casei com uma determinada mulher que estava lá, assistindo a coisa de pornografia. Eu estou relatando tudo isso porque eu penso que nós temos que nos libertar, né? E se você quiser sair, né, porque isso aí é uma prisão, né? Se você quiser sair dessa prisão, como a gente tem que sair da droga, de qualquer dependência, tudo que nos trouxer dependência não é saudável. Então, é importante que a gente saiba escolher o nosso caminho de vida, né? A nossa Constituição não é para a gente sair da juventude, que você tem toda a energia do mundo, e entrar lá na melhor idade, né? Passar lá dos 60, 70, destruído por você mesmo. Destruído por você mesmo. Porque não, aí você vai falar, você tem alguma coisa contra sexo? Não tenho nada contra nada, né? Eu tenho... o meu pensamento é assim, eu tenho que lidar com a situação de nunca ficar dependente de coisas tão bobas que nos aprisionam e a gente não vê. São prisões que você não vê. Está cheio de prisões que a gente não vê, né? Eu acho que o Reich, em algum momento, ele falou uma coisa dessas, né? Que a gente vai entrando numa prisão, vai entrando e nem percebe. Quando você olhar e quiser sair, você já está numa condição muito ruim, né? Está sem forças para fazer isso. A nossa Constituição tem que ser para a felicidade, para a luz, para o bom humor, para a alegria, para a libertação total de nós mesmos. Essa libertação emocional significa você poder fazer as coisas da tua vida sem ter medo de fazer, porque você está fazendo com o coração aberto. Você está fazendo livre. É muito diferente você se relacionar com uma pessoa
com os papéis definidos do que ficar com os papéis indefinidos. Quando eu digo papel definido, significa o seguinte: se você tem um amigo ou uma amiga, o papel definido é amigo e amiga, para você não misturar as coisas. Senão você vai fazer, você vai, por exemplo, ter que fazer uma atividade com uma pessoa do sexo oposto e você já está com um problema, porque você não está vendo o que realmente o papel identifica, que pode ser, por exemplo, uma colega, pode ser um colega, pode ser um amigo, pode ser um parente. Nós temos que definir esses papéis. O seu pai é teu pai, você tem que vê-lo como pai. Um professor é um professor, você tem que vê-lo. Ele não precisa se colocar nessa posição e dizer, olha, eu sou seu mestre, me obedeça. Dentro de você, essa posição tem que estar bem definida. Se a gente começasse esse tipo de organização, muitas das bobagens que a gente pratica vão para o ralo. E aí você começa a ficar livre emocionalmente. A situação dessa pessoa, né, que ela começou a se libertar, mas para fazer isso ela fez uma aproximação sucessiva, ela foi parando aos poucos, né, com a ajuda de um profissional. Não fui eu o profissional que fiz isso, né? O que eu estou relatando, essa pessoa me contou. Então ela teve que ir fazendo a saída homeopática da coisa, né? Primeiro, tirando tudo aquilo que estimulava, que não é muito fácil, você fica arrumando jeitos de fazer, né? Essas são as armadilhas da nossa mente, né? É mais ou menos assim, se você fuma, você fuma em qualquer lugar, você nem se percebe de que você está incomodando as pessoas. O dia que você se conscientizar e parar de fumar, você não consegue nem sentir o cheiro do cigarro. Isso vai acontecer com outras coisas. Conforme você enxerga melhor aquelas coisas que eram tão prazerosas e felizes, elas passam a ser muito infelizes para você. Eu falei só um pouquinho sobre isso. Eu vou considerar que essa mensagem que eu estou dando, ela seja uma primeira. Eu farei outros vídeos sobre a pornografia, colocando algumas coisas que eu acho que são fundamentais, aí já com todas as experiências que eu tenho tido no trabalho, né, de vida, porque eu considero a vida um trabalho, para que a gente possa se esclarecer e ser mais feliz. Ser feliz é uma coisa que é o resultado incondicional de querer viver. Viver é importante. Viver é poder se relacionar com todas as coisas que existem à nossa volta, com tudo, sem se apegar a nada, apenas experimentando de forma muito tranquila e com bom senso, para que a gente possa alimentar a nossa alma com o universo. É isso.